Transit Arquitetura. Patrocínio Ladrilharte, Gobi Novelli, Macrovision, Império Persa Home Design, Beden Store, Todeskine e Elite Design. Olá, o Transit Arquitetura está no ar. Começa agora a sua grife de arquitetura e decoração na TV. E a gente começa mostrando por que você não pode perder o programa de hoje. Você vai conferir o projeto versátil que estimula o convívio familiar e preserva a vida social intensa de um jovem casal com filho pequeno. Japedran Zaman, diretor da Império Persa Home Design, conversa com a gente e esclarece novas questões sobre os tapetes que nós temos ou queremos ter em nosso projeto. Matérias, dicas e ideias inspiradoras você encontra aqui no Transit Arquitetura. Para conferir tudo isso, não saia daí que a gente volta já já. Casa linda ou viagem perfeita? Na Todeskine, você fica com tudo. Promoção Escolha Seu Destino. A cada R$18 mil em compras, você ganha passagem aérea de ida e volta para qualquer lugar do Brasil. Um país com design tão incrível só poderia estar nos projetos da Todeskine. todeskineSA.com.br. Viva dentro de casa os melhores momentos do seu dia. O tapete transforma o lugar, é verdadeira alma da decoração. E na Império Persa, você encontra uma grande variedade de tapetes persas e importados, prontos para deixar o seu ambiente mais aconchegante. Leve mais requinte e sofisticação para o mais importante dos impérios, o seu lar. Império Persa Home Design, na Nilo 2577. Arquitetos 7 estrelas do Elite Design, Marcelo Minuscoli e Melissa Martini, apresentam pra gente o projeto que eles elegeram para publicar na próxima edição do renomado Anuário de Arquitetura. Portanto, você vai conhecer agora um projeto versátil, sofisticado e que tem como grande diferencial o favorecimento da intensa vida social de um jovem casal com filho pequeno. Confira!
Bom, agora a gente vai conhecer o projeto idealizado pelos arquitetos Marcelo Minuscoli e Melissa Martini. Eu vou começar conversando com o Marcelo. Eu gostaria de saber como é que foi o início desse projeto. É um jovem casal com filho, então tem que preservar esse lado da família, mas também não pode esquecer do lado social deles, né? Como é que foi esse briefing e como é que se deu o início desse projeto, Marcelo? Foi exatamente assim, Larissa. Quando eles nos procuraram, o briefing inicial do projeto era que fosse uma casa alegre, mas que fosse gostosa para o dia a dia, mas que ela tivesse alguns pontos de requinte justamente para esses momentos de receber os amigos, para jantares e tal, que é uma coisa comum para eles. A ideia sempre foi buscar alguns elementos que dessem uma requintada, mas que não ficassem ostensivos, né? Que ficassem sempre dentro de uma versatilidade, um caráter moderno, mais contemporâneo e jovial. E como é que vocês propuseram essa solução de manter a casa prática, conseguir colocar essa ambientação de uma maneira funcional, mas também pensar nessa questão mais glamurosa, digamos assim, das noites em que eles oferecem jantares, enfim? Como todo projeto, a gente tem a parte do desenho e depois tem a parte de especificação. No momento da especificação, a gente deu uma certa elegância para alguns elementos, que um dos casos aqui nesse living é o mármore branco piguês que a gente utilizou na lareira, na bancada toda da churrasqueira e no tampo da cristaleira. É um elemento super nobre, mas ao mesmo tempo super leve. Então a gente conseguiu sempre, dentro de uma especificação boa de material, buscar esse suave requinte que a gente queria para o projeto. E como é que foi a ambientação? Os móveis são confortáveis e comportam vários convidados. Nós começamos a brincadeira dos móveis basicamente sempre pelas peças maiores, né? O sofá e a mesa de jantar. O sofá eles queriam claro e a gente escolheu um tom suave de cinza com um tecido que pudesse também suportar o dia a dia do filho na casa, e brinquedo, e sobe de tênis e vai fazer um lanche. Então tem essa questão que é do dia a dia não virar um sacrifício. E sempre tem uma cara boa para se chegar alguém, o sofá tá arrumado. Então nós especificamos sempre tecidos resistentes também e sempre em tons claros. Nós queríamos muito rebater a luz que o ambiente já tinha, que a gente tem uma janela bastante generosa, com uma vista bonita do bairro, e a gente queria manter isso bem intacto no projeto, que essa luz ficasse mantida na casa, que nada fosse roubar essa luz. Então os móveis são claros e a gente foi buscando composições depois baseadas na escolha do tecido das cadeiras do jantar. Foi como a gente fechou as cores do projeto do living. Nós escolhemos as peças maiores e quando nós escolhemos o tecido da mesa de jantar, ele trazia diversas cores e daí a gente foi depurando essas cores para os outros elementos. A gente foi buscar o roxo da poltrona egg do living, nós fomos buscar o creme das outras poltronas do living e da chaise que tem no gabinete. E depois, para fechar a decoração também, nós fomos buscar o amarelo, o lilás, o roxinho e a gente foi agregando essas cores, mas todas em tons bem suaves. Aliás, o gabinete antes era o quarto dormitório. Exatamente, o imóvel era um imóvel que podia ser 4 suítes e eles definiram desde o início do projeto que o quarto dormitório não iria existir e queria abrir um espaço para ter um gabinete, mas eles também não queriam um gabinete fechado, então a gente fez ele bem incorporado ao living. E não parece, mas tem uma churrasqueira aqui nessa área social. Tem uma churrasqueira que está oculta em marcenaria, justamente para a questão do fazer o churrasco, né? Se tu quiser utilizar a churrasqueira, não ficar convivendo com o cheiro dela depois, e nem com aquele buraquinho, aquela boquinha revestida de pedra. Então a gente fez uma grande porta de correia que tampa isso e faz um painel bacana porque está muito próximo do jantar. E a porta que separa a área social da área íntima? Nós fizemos uma porta de correia com um painel de espelhos, que é uma solução super utilizada, assim, mas é que para o caso aqui ela era a melhor opção. E desde o início do projeto também a proprietária pediu, disse, eu quero a porta de correio, a parede do fundo da sala eu quero em espelho. Então já era digamos assim, era um ponto pacífico do projeto que a gente ia ter a porta de correio em espelho, ia ter o grande painel para refletir essa luz que a gente buscou desde o início do trabalho. Bom, Melissa, o Marcelo falou sobre a área social desse apartamento e eu gostaria que tu falasse, para complementar um pouquinho, sobre o lavabo de apoio dessa área. Bom, o lavabo tinha uma premissa que a cliente sempre comentava conosco, assim, que tinha uma vontade de colocar um papel de parede com uma estampa de oncinha
uma brincadeira que ela gostaria muito de fazer e tal, e ficou perfeito, porque a gente valorizou justamente o papel de parede. Ele entrou como efeito principal e se usou muito o espelho, que é um elemento neutro, que reflete o papel, o cristal. Para nós, assim, ficou perfeito, porque realmente aquilo que ela idealizou, a gente conseguiu atingir. E o dormitório do casal também satisfez todos os desejos deles? Sim, com certeza. No dormitório de casal, também a proprietária apontou uma imagem, uma referência para a gente e nós fomos buscar. Os tons foram neutros, teve um pouco de ausência de cor, assim, a gente buscou uma cor neutra que só foi mudando de tom e deixamos o contraste para a cor do piso, que foi um piso mais escuro, então que valorizou bastante a marcenaria. Junto com as tendências, né, que a gente tem que realçar, que foram a laca, os metalizados, o veludo, para sofisticar. E a riqueza de texturas, detalhes, vocês foram bastante cuidadosos. Papel de parede, a persiana, tudo bem especificado. O próprio papel de parede e as persianas estão dentro da mesma cor, somente mudando os tons. E essa solução dos armários, de se fazer painéis, assim, quase imperceptível. Sim, e inclusive no centro da cama aqui, a gente, quando abre as duas portas principais, a gente tem a televisão oculta, que também é bacana, né? Que dá uma nobreza para o dormitório, né? Tu não enxergar a televisão num primeiro momento, né? Ela oculta, fica bem mais elegante. Poucas cores, mas muito contraste. Então, isso... A cor escura com a cor neutra ficou muito bacana. A proprietária conseguiu passar para a gente aquilo que ela idealizava, então esses contrastes colaboraram bastante para a gente atingir aquilo que ela gostaria de ter. gosta de agilidade na informação e qualidade de conteúdo, o portal do Trânsito Arquitetura é o lugar ideal para você fazer sua pesquisa. Nele, nós colocamos à sua disposição diversas matérias, notícias e ainda uma completa relação de profissionais e empresas que vão ajudá-lo a realizar o seu projeto dos sonhos. Acesse o transitearquitetura.com.br e faça sua consulta. A gente volta em instantes. Como se diz na escola, preste muita atenção nos espaços que vamos apresentar a seguir. Dons, espaço de vida, cada vez mais presente na sua vida. Manja Bosco Decor, um mundo de estilos.
casa linda ou viagem perfeita? Na Todeschini, você fica com tudo. Promoção Escolha Seu Destino. A cada R$18 mil em compras, você ganha passagem aérea de ida e volta para qualquer lugar do Brasil. Um país com design tão incrível só poderia estar nos projetos da Todeschini. todeschinisa.com.br. Viva dentro de casa os melhores momentos do seu dia. O tapete transforma o lugar, é verdadeira alma da decoração. E na Império Persa, você encontra uma grande variedade de tapetes persas e importados, prontos para deixar o seu ambiente mais aconchegante. Leve mais requinte e sofisticação para o mais importante dos impérios, o seu lar. Império Persa Home Design, na Nilo 2577. E hoje é dia de aprender com a Império Persa Home Design. Pedran Zaman, diretor da empresa, dá novas dicas de como identificar e valorizar a importância dos tapetes que agregam nobreza e beleza nos mais variados tipos de ambientação. Fique com a matéria. Bom, que você que acompanha o Transit já assistiu aqui inúmeras vezes nosso especial na Império Persa. Hoje, novamente, vamos conversar com o Pedran Zaman para saber um pouquinho mais sobre a importância do valor agregado nos tapetes. Pedran, eu queria que tu me falasse assim, ó, tapete novo versus tapete antigo. Qual a importância de cada um e qual o valor real disso dentro da decoração e como investimento? Larissa, excelente assunto para hoje que a gente possa abordar é com relação aos tapetes antigos. Como todos sabem, os tapetes persas têm um grande valor agregado e pode se tornar um investimento quando adquirido o produto corretamente. Então, quando a pessoa quer comprar um tapete, ela tem que descobrir primeiro saber a procedência do tapete. E depois de saber a procedência do tapete, perguntar para os nossos vendedores se esse tapete vai valorizar no futuro, porque tem alguns tapetes que são orientais, mas não tem um mercado de venda antigo tão grande como um tapete persa. Então, no momento que a pessoa questiona de que esse tapete realmente é persa, ele começa com o decorrer do tempo, ele começa a se valorizar. Isso porque o produto começa a se tornar muito raro e a lei da oferta e procura. Então temos tapetes, por exemplo, que tu percebe que é antigo porque aquela lã não é mais existente hoje. Então tu tem uma lã específica do século XVIII, por exemplo, de que naquele período se utilizava aquele tipo de lã e que atualmente não se utiliza mais. Então o tapete começa a criar um valor agregado muito grande. Obviamente, quando a gente fala de tapete antigo, não é 5 anos, não é 10 anos, não é 15 anos. Nós estamos falando algo acima de 60 anos. Então, quanto mais antigo, quando se passa de um século, o tapete começa a se tornar muito valorizado. Bom, mas também esse efeito pode ser adquirido com algumas intervenções que podem ser feitas nesses tapetes. Quais são elas? Existem algumas intervenções que nós fazemos, nós da Império Persa, para simular um tapete antigo. Por que a gente faz para simular um tapete antigo? Porque tem algumas pessoas que gostam do efeito do tapete antigo, mas não têm grandes condições de comprar o tapete antigo. E também algumas pessoas que sentem que o tapete vem junto com a energia da casa da pessoa. Então não quer que aquele tapete venha com a energia, sei lá, positiva, negativa que tinha na casa da pessoa. Então eu tenho aqui um exemplo de um tapete, Larissa, que é um Shiraz, que muitos já devem conhecer, e esse tapete aqui foi envelhecido. Ele foi envelhecido no deserto, tá certo? Então tu percebe que ele não é um tapete velho. Essa é a grande diferença. Tapete antigo não é tapete velho. Então, mesmo que tu pegue um tapete persa de excelente qualidade, mas se você não cuidar, não fizer a manutenção adequada, ele perde o valor completamente. É como se ter um quadro e você estragou a moldura ou rasgou a tela. Então, esse tapete aqui é um tapete que foi cuidadosamente
envelhecido na areia do deserto. Então ele é o nosso xodó. E você vê, por exemplo, que ele perde um pouquinho a cor, ele perde o brilho. Então você vê também que o tapete começa a ficar mais ralinho. E esse é o efeito que é desejado. Então esse é, vamos dizer, um tapete Shiraz envelhecido. Tá? Até porque esse efeito não é aparelho, né? Tem alguns lugares mais... Isso também traz o charme de alguma utilização real. E não é em todo lugar que você consegue botar. O tapete antigo ou envelhecido só pode utilizar dependendo da decoração que você tem em casa. Então, se você tiver uma decoração que não é adequada, não vai ser interessante utilizar um tapete antigo ou um tapete envelhecido. Recentemente teve um amigo nosso que veio para cá, a decoração da sua casa era totalmente branca, parede branca, móveis brancos, tudo branco, e ele colocou um tapete grande, antigo, e era só aquele tapete no ambiente que criava um destaque. Foi algo assim impressionante. E também, Larissa, nós temos tapetes, que agora é a novidade, patchwork, que o pessoal gosta, que é tapete antigo, então se pega retalhos de tapetes e se cria um patchwork, como vocês podem ver na TV agora. Então ele tem alguns detalhes, ele se torna ralo, as cores são mais desbotadas, porque a tinta que também era utilizada na época não existe mais. Então a tonalidade da cor é um pouco diferente e faz com que isso se torne extremamente caro. Então você pode, por exemplo, comprar um tapete talvez de 2, 3, 4, 5 mil dólares e depois de 100 anos, cento e poucos anos, ultrapassar a barreira dos 150 mil dólares. Então, realmente é um grande investimento. Bom, naturalmente que esses tapetes centenários têm um valor, assim, inestimável. Eu queria saber, assim, esses tapetes envelhecidos, eles também futuramente alcançarão esse patamar, assim, de patrimônio? Com certeza. Só que o cuidado que se tem que ter com esses tapetes envelhecidos é igual a um cuidado que você teria com um tapete antigo. Porque você não pode botar num lugar com grande circulação, porque ele pode rasgar. Então você tem que colocar ele em ambientes que fiquem mais destacados, em ambientes que tenham pouca circulação, para não rasgar. Porque no momento que rasgou e não teve conserto, o tapete perde 100% do valor. Pedro, e se eu receber alguma herança e quiser saber o valor daquele objeto, daquele tapete, como é que eu sei o valor real disso? Como é que se avalia? Realmente é muito difícil esse tipo de avaliação. Então, o que eu sugiro? Que traga aqui para Império Persa e nós fazemos uma pré-avaliação do tapete. Então, podemos dizer se ele é realmente um tapete antigo ou se ele foi envelhecido. E depois disso, dependendo do grau de dificuldade e da sofisticação do tapete, nós teremos que provavelmente levar esse tapete para São Paulo ou talvez até pedir para alguém da Europa vir aqui para fazer uma avaliação correta. Isso acontece, é raro acontecer, mas acontece de a gente ter que trazer alguém do exterior para realmente avaliar o quanto que o tapete vale, que pode-se chegar facilmente a várias centenas de mil dólares. É importante, então, se cercar de profissionais qualificados, né, com referência no mercado, assim como é a Império Persa. Com certeza, isso é um grande cuidado, porque às vezes as pessoas recebem de herança, como nós estamos falando de tapete de 200 anos às vezes, então muitas vezes as pessoas recebem de herança. E quando tu recebe de herança, tu não sabe se aquilo vale ou não vale. E muitas vezes, eu já ouvi muitas histórias, Larissa, da pessoa querer jogar o tapete fora, ou dizer, olha, e vem aqui na Império Persa, entrega o tapete e diz assim, olha, não quero mais esse negócio aí que está me incomodando, está ocupando espaço. E aquilo ali está valendo, às vezes, 30 mil reais se a gente passa isso para o cliente. Então tá, Pedro, obrigada por mais uma aula e até a próxima. Muito obrigado, Larissa. Um grande abraço para vocês.
hoje nós ficamos por aqui, mas lembre-se, se precisar, acesse o transitearquitetura.com.br e faça sua consulta. Eu quero agradecer a sua companhia e te lembrar que na próxima semana eu volto com mais um Trânsito Arquitetura. Te espero! Tchau e até a próxima! Arquitetura. Patrocínio Ladrilharte, Gobi Novelli, Macrovision, Império Persa Home Design, Beden Store, Todeskine e Elite Design.